Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira Congergs Talk. O tema dessa é obsessão. E vocês já devem ter visto nos stories lá no Insta que os nossos palestrantes são maravilhosos. Aí agora vocês me dizem: mas eu não vi quem são os palestrantes porque eu não sigo a página do Insta. E eu digo pra vocês, não tem problema. Corre lá e segue Congergs Polo E. Fica ligado nos stories e em tudo que tem lá. Tem muito conteúdo legal e vem muita coisa boa pela frente. Agora voltando aos nossos palestrantes, eles são sensacionais e vêm mandar o papo reto para vocês. É o Guilherme Sparrenberger, Renato Hag e Daniele Quintana. O Gui do Litoral, Renatão e a nossa Dani. Então, não perde, fica ligadinho aí. Beijo! Fala galera da Congergs, do nosso Polo E, o Polo Esperança, tudo bom? Eu sou o Gui e hoje a gente começa o nosso Congergs Talks e a gente vai falar, eu, o Renato Hag e a Dani Quintana, um pouquinho sobre um tema que às vezes pode causar medo em alguns, mistério em outros, e até algumas pessoas podem dizer que isso não é assunto para os jovens, ou os jovens não têm capacidade de entender isso. Mas eu tenho certeza que tu que está aí do outro lado da tela tem totais condições de absorver o conteúdo que a gente vai passar aqui, certo? E o tema de hoje, pessoal, é obsessão. Mas antes de falar da obsessão em si, dos seus desdobramentos, a gente vai falar de algumas coisas antes. De vibração, qualidade de sintonia e de conexão, e da influência dos espíritos nas nossas vidas. E eu quero começar falando com você sobre qualidade de conexão. E eu gosto de pensar que seja como um celular. Existe o 5G, uma velocidade top, e existe um 2G que não carrega nada, muito menos esse vídeo no Instagram ou no YouTube, certo? E nós somos seres, espíritos imortais, feitos de energia. E a gente funciona através da sintonia. Então, se eu estou pensando coisas boas, fazendo coisas boas, pensando no amor, agindo com caridade, o meu 5G tá bombando lá em cima, mega velocidade. Agora, se eu tô pensando em coisa negativa, tô passando por um momento de tristeza, tô nutrindo sentimentos ruins dentro de mim, a minha conexão vai lá embaixo. E a minha internet do espírito fica fraca. E agora que a gente já falou sobre sintonia e qualidade de conexão, a gente vai precisar entender como que essa oscilação de sintonia funciona. E ela funciona da seguinte maneira, pessoal, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. O Espírito Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai nos dizer que o pensamento é força eletromagnética. E se é uma força eletromagnética, ela vai atrair e repulsar coisas. E como que os nossos pensamentos atraem e retraem espíritos, energias, enfim, através da qualidade desses pensamentos. Então vamos supor que eu estou pensando coisas boas, estou na positividade do meu ser. Eu vou atrair para mim benfeitores espirituais, espíritos bem intencionados, espíritos que estão também nessa mesma vibração, nessa mesma conexão, estão lá em cima. Agora, por um outro lado, se eu começar a pensar no ódio, pensar com raiva e mandar energia negativa ao meu redor, eu vou atrair espíritos, infelizmente, inferiores, que ainda não estão em conexão com Jesus e que, infelizmente, querem que o mal se propague e querem ver que a gente sofrer, certo? Mas não são só os meus pensamentos que influenciam na minha qualidade e na minha sintonia vibratória. É também as minhas ações. Então, se eu estou agindo no bem, fazendo coisas boas e principalmente
fazendo a caridade, eu estou me conectando com espíritos que também estão nessa conexão e também estão trabalhando em prol do amor, em prol da caridade. Porém, todavia, entretanto, contudo, se eu tiver assim querendo botar o pé no pescoço de alguém, querendo matar alguém num pico de raiva e de fúria, ai, pessoal, as minhas ações vão fazer com que a minha energia seja uma energia negativa e eu vou ser atraído lá para baixo. E isso funciona não só com ações, mas também com aquelas ações que a gente nem percebe, como nas redes sociais. E sabe quando a gente está tretando lá no Facebook, no Instagram, xingando muito no Twitter? Pois é, a minha vibração está indo lá para baixo. E eu não estou falando aqui de discordar educadamente, porque a gente discordar é positivo, a gente vai construindo um pensamento coletivo. Eu estou falando de tretar mesmo, de xingar os outros. Sem perceber, nas redes sociais eu estou emanando uma energia muito negativa e isso vai me levando lá para baixo. E não são só o ódio e a raiva que fazem com que a minha energia vá lá para baixo e a minha sintonia conecte com coisas negativas. A tristeza também é um fator muito importante. Mas aí vocês vão perguntar, Gui, eu não posso ficar triste nunca? É claro que tu pode ficar triste. Eu fico triste, todo mundo fica triste. A gente vai tendo picos de tristeza e picos de alegria na nossa vida. O problema é quando eu permaneço num momento muito grande de tristeza e eu começo a me dar motivos para permanecer naquela tristeza e eu vou alimentando aquela tristeza. Isso vai fazendo com que eu entre num estado muito para baixo. E essa bad que eu sinto vai contaminando todo o meu corpo e o meu espírito e eu vou baixando a minha conexão espiritual. E o que isso tudo tem a ver com obsessão, Gui? Pelo amor de Deus, me explica. Eu explico, galera. Galera, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos da codificação vão responder: sim, os espíritos influenciam nas nossas vidas mais do que a gente imagina. Por vezes são eles que nos dirigem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a todo momento eu estou em comunicação com o mundo espiritual. Mesmo que eu não tenha uma mediunidade ostensiva, que eu não veja, que eu não ouça propriamente dito, os espíritos influenciam nas nossas vidas através dos nossos pensamentos. E essa influência acontece tanto por espíritos bons, quanto por espíritos ainda infelizes, ainda fora do caminho do bem. Mas como é que eu vou identificar que tipo de influência é essa? Aí entra o autoconhecimento, pessoal. Aí entra o fato de que eu preciso conhecer os meus sentimentos e refletir a todo momento sobre aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ter um pensamento e vou refletir. Será que esse é um pensamento legal? Será que esse é um pensamento do bem? Será que Jesus teria esse tipo de pensamento? Se a resposta for não, é porque eu baixei a minha vibração e talvez eu esteja sendo influenciado por espíritos que querem o mal. Agora, se eu tiver um pensamento positivo, um pensamento de ajudar, um pensamento de caridade, de amor, com certeza eu estou numa vibração positiva e ali estão me auxiliando espíritos que querem o meu bem e o bem do planeta, o bem da humanidade. Mas para isso é preciso que eu conheça os meus sentimentos e que eu doutrine as minhas paixões, doutrine os meus instintos, para que toda vez que eu tiver um pensamento ruim, seja meu ou seja influência espiritual, eu possa parar, pensar positivo, fazer uma prece. E a prece é, nesse sentido, um mecanismo incrível, porque ela serve para quando eu estiver bravo, ela serve para quando eu estiver cansado, ela serve para quando eu estiver passando por um momento de tristeza. A prece serve sempre. E ela serve sempre para erguer a nossa velocidade de conexão, erguer a nossa qualidade de conexão e fazer com que a gente possa se conectar com espíritos benfeitores, espíritos que querem trabalhar no bem. Porque se eu passo muito tempo conectado lá embaixo, com sentimentos e pensamentos de tristeza e ações no mal, eu vou atraindo para perto de mim, para influenciar o meu espírito, espíritos inferiores, espíritos com negatividade.
E quando isso acontece num determinado período de tempo, que vai se espalhando e vai aumentando, eu posso vir a entrar num processo obsessivo. E o processo obsessivo vai se manifestar de diversas maneiras, com diversos mecanismos, diversos tipos, e podem me levar até efeitos catastróficos na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas quem vai explicar melhor sobre esses mecanismos da obsessão e os tipos de obsessão é o Renato Hag, que está chegando aí. Fala, Renatão! Opa! Que foi, Guilherme? Ah, parceiro, já é minha hora na Congergs, cara. Então tá, vamos lá. Tava estudando aqui um pouquinho, fiz algumas anotações porque a gente não tem que decorar, a gente tem que entender. Então eu vou tentar explicar para que a gente possa compreender um pouquinho mais o que é a obsessão. O Guilherme trouxe para nós a situação de como pode acontecer. O que nós devemos fazer, os cuidados que temos que ter, o que devemos dar em nós para observar as influências que se aproximam. E é isso mesmo. Obsessão é uma influenciação. Obsessão começa com a aproximação de um espírito ao outro. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nas coletâneas de preces, no capítulo 28, item 81, tem a prece aos obsessores. E lá Kardec diz assim: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o outro. E ele complementa: quase sempre exprime a vingança exercida por um espírito que, com frequência, tem origem nas relações que o obsediado manteve com o obsessor. Então aqui a gente já consegue perceber um pouquinho do que é a tal obsessão. E tem que fazer um parêntese. Porque Kardec, quando os espíritos vieram a ele conversar com ele, a primeira coisa que mostraram a nós é a comunicabilidade dos espíritos. Mostraram para nós que nós não morremos. O corpo perece e nós mantemos integrais, eternos. Imortais, eternos depois de criados, imortais. E esse é o ponto. Se somos imortais e voltamos inúmeras vezes ao corpo físico, existe algo. Existe algo em nós que permite essa relação, seja entre o encarnado e o desencarnado. E é por ela que ocorrem esses processos que nós chamamos de obsessão. A obsessão se dá através da mediunidade, que todos nós somos médiuns, não tem como escapar. É uma condição do encarnado. É uma condição de nós que estamos no corpo físico termos esta capacidade de diálogo, essa capacidade de conversar com os espíritos que não tiveram oportunidade, como nós estamos tendo, de ter um corpo, mas terão mais na frente. Sejam eles bons ou sejam eles maus. E aí começa. A obsessão nunca é de um espírito bom para um espírito mau. Nunca é de um espírito mau para um espírito bom. A gente tem vínculos. A gente tem relações, como disse Kardec. Esse processo frequentemente se dá pelas relações que esses espíritos tiveram em vidas passadas. E a gente precisa entender, então, um pouquinho mais essa questão da obsessão e, principalmente, como o Guilherme falou, e a Duda e o João também comentaram, pensamento, influência, sentimento. Devemos cuidar muito bem isso em nós, porque essas são as portas. Esses são os elos que ocorrem para que os processos obsessivos então surjam. Devemos vigiar muito bem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E uma mediunidade mal cuidada, mal educada, mal orientada é uma porta aberta para um trabalho obsessivo muito forte. E Kardec então nos traz 3 graus. 3 graus de obsessão. O primeiro dele é a obsessão simples, que é aquela corriqueira, comum, que acontece todos os dias quando estamos invigilantes. E quase sempre estamos. Porque nós mantemos ainda como espíritos em progressão, em crescimento, em evolução moral, no compasso da evolução moral, mantemos em nós algumas características não boas, que
que ainda nos conduzem a alguns sofrimentos, alguns vícios. E são esses os caminhos que esses espíritos, através da obsessão simples, se chegam a nós e incentivam em nós aquele sentimento que nós nutrimos. Falar mal de alguém, brigar com alguém, estimular a atitude negativa, fazer algo de ruim. Esse é o papel dessa influenciação. Os vícios, álcool, tabaco, drogadição, sexo, intriga, maledicência, tudo isso é caminho para a influenciação e uma possível obsessão. E assim começamos. Sendo influenciados por aqueles irmãos que transitam pela terra como nós, e muitas vezes se achegam por terem características semelhantes. Devemos então observar os nossos sentimentos e pensamentos. E quem vai explicar isso não sou eu. Quem vai explicar isso é depois a Daniele. A Dani vai vir aqui, assim como o Guilherme me chamou, eu vou chamar a Dani e a Dani vai falar para vocês como cuidar caso surja esse vínculo de obsessão. O segundo grau que Kardec nos traz, os espíritos esclarecem, é a fascinação. A fascinação já é algo um pouquinho mais complicado. Nem tanto, tem mais um ainda que é mais complicado, mas já é uma relação muito intrínseca entre estes dois seres. Existe ali uma relação de poder. Existe ali uma relação na qual o obsessor tem grande influência sobre as ações do obsidiado. E aí entra de novo a mediunidade. Porque habitualmente a mediunidade faz com que esse canal se manifeste de forma mais forte. E essa fascinação, ela nos pega no contrapé, nos nossos vícios, nas nossas falhas morais, ou seja, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na cobiça, na ganância. E é ali que esse espírito, esse amigo vem para cima de nós e nos transforma a ponto de acharmos que não estamos com ele. E muitas vezes ele nos engana, se passando por alguém que nós muito admiramos e que hoje se encontra na espiritualidade. E esse é um clássico caso de mediunidade não educada, de não conhecimento de si mesmo e de aceitação da situação pelo orgulho, pela vaidade. E ali esse espírito, então, ele conduz o obsidiado na caminhada a fazer coisas, a cometer erros, a falar bobagem, a provocar a briga, a discórdia, a afastar e causar o sofrimento, porque o vínculo dele não é meramente especulativo. Esse obsessor que se aproxima num caso de fascinação, ele tem uma vinculação muito forte com o obsidiado. O vínculo dele é muito intenso. E para que se desconecte isso, a Dani depois vai falar. E aí nós vamos para o caso que é a subjugação. Esse caso é o mais complexo. Esse caso é um caso extremo de dominação, onde o obsessor ele passa a imprimir os desejos que o obsidiado deve manifestar e deve ter. É um caso muito complexo. É um caso em que a grande maioria das vezes o obsidiado perde completamente a sua vontade e ele passa a corresponder os comandos do obsessor. É um caso muito grave. Ali existe um vínculo muito forte de ódio, uma vingança, uma cobrança, algo em que o domínio mental é muito intenso, é muito grande. E nesse momento, o espírito encarnado, quando sofrendo esse momento do desencarnado, ele precisa de muita ajuda. Sua e de outras pessoas, da família, médico, da casa espírita. Precisa do socorro para que então ele consiga se desvencilhar daquela cobrança, daquele elo, daquele momento. E agora nós vamos pensar nos tipos que os jovens também, a Duda e o João falaram, né? Quais os tipos tem? Os tipos que tem são de encarnado para encarnado. É possível aquele amigo, aquela influenciação negativa, aquela influenciação que nos faz cometer erros e a gente aceita, nos subjuga, nos coloca de uma forma a nos provocar ciúmes, nos provocar raiva, nos afastar das pessoas, aquelas situações muitas vezes
em que nós deixamos-nos levar pela ação externa, ou seja, é uma pessoa que a gente tem uma relação encarnada e aceita que ela então haja em nós. E aí nos 3 graus também. No grau da obsessão simples, no grau da fascinação e no grau da subjugação. Da mesma forma, de encarnado para encarnado. De desencarnado para desencarnado, onde ali o elo de vingança e de ódio é muito grande, e os dois então se mantêm próximos e um domina o outro. Também nos 3 níveis, a gente consegue, não é que é fácil, mas fica fácil de observar quando a gente passa a falar. Os desencarnados, eles também atuam uns nos outros. Então nós, sem o corpo físico, também podemos estar passando por um processo de obsessão e nem percebermos, porque a ligação é que vai dizer o quanto nós temos capacidade de observar que estamos sob influência ou que estamos sob dominação. De encarnado para desencarnado, não ouvimos muito, né? Porque os desencarnados normalmente não reclamam para nós, quem normalmente reclama é o encarnado, então a gente normalmente não tem o revés, mas sim acontece, aquele que encarnou se mantém ligado àquele a quem ele teve uma relação muito intensa e nunca é por amor. Normalmente é por desconforto, por raiva, por ódio, por vingança. Então ele encarna e ele mantém o vínculo com o desencarnado. É ele que prende o desencarnado, é ele que obsidia aquele irmão e não permite que aquele irmão, então, se desvencilhe e caminhe a sua trajetória, a sua vida e que possam, enfim, os dois se perdoar. A obsessão recíproca, mesma coisa, né? Um com o outro, os dois então se unem muito intensamente por cobranças, por dívidas, por relações de que foram muito fortes, criaram um pacto, criaram uma relação muito intensa e não se perdoaram. Se sentiram os dois prejudicados, se sentiram os dois muito atingidos e dessa forma eles se mantiveram, tanto encarnado quanto desencarnado. E essa relação a gente consegue perceber. E temos uma mais direta, que é a autoobsessão, que daí é de nós para nós mesmos. Ou seja, nós nos imputamos uma culpa, nós não nos perdoamos por determinadas atitudes que tivemos e nos boicotamos em vida. Nos boicotamos como espíritos e ali nós nos colocamos numa condição de que nós não merecemos a felicidade, nós não merecemos o perdão e nós nos colocamos então abaixo de qualquer padrão vibratório. E todas essas questões, né, tanto os graus quanto os tipos, eles são numa gradação que tu vai determinar conforme a tua abertura para esse espírito que se aproxima de ti. E é isso que a Dani vai tentar trazer agora para vocês. Vai tentar fazer com que vocês entendam o como nós podemos, então, modificar um quadro obsessivo. Dani, contigo. Já é minha vez. Obrigada, Renato. Pode deixar que daqui eu assumo, tá bom? Oi, gurizada da Conjergues do Polo E. Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Quintana e eu tô aqui hoje, conforme os guris já falaram, já deram spoiler, para trabalhar com vocês sobre como resolver a problemática da obsessão. Bem, antes disso, eu só queria lembrar para vocês que os espíritos que nos influenciam negativamente são irmãos nossos, que estão na mesma jornada em busca da perfeição moral. Eles só não entenderam que o caminho que eles estão seguindo não é o mais correto. Na verdade, não é nem um pouco correto, né? Mas eles ainda não compreenderam. Eles ainda estão longe do amor e da caridade. Eu peço para vocês que tenhamos um pouco mais de amor e de empatia por esses seres. Porque quem nos garante que lá atrás, em reencarnações anteriores, não estávamos também na mesma situação que eles? Então, a partir de agora, quando nós falarmos em espíritos obsessores ou irmãos menos felizes, que nós possamos deixar de lado a raiva e o rancor e despender de nós amor, fraternidade, empatia e misericórdia. Tá bom, gurizada? Então tá. Estou obsediado. E agora? Calma, não criemos pânico. Primeiro passo para nós resolvermos a problemática da obsessão é identificar que nós estamos com esse problema. Porque nós não resolvemos aquilo que nós não sabemos que tem que resolver. E como que a gente vai fazer isso? Buscando o autoconhecimento.
Quando nós nos conhecemos, nós sabemos qual a nossa maneira de agir, qual a nossa maneira de pensar, o que nós somos de verdade. E aí sim, nós sabemos, peraí, que eu acho que isso aí não tá correto não. Não é bem por aí que a banda toca, como se diz. Então, quando nós nos autoconhecemos, nós conseguimos identificar quais são as problemáticas em nós que a gente tem que resolver. Por exemplo, se eu tenho problema na minha área da sexualidade, se eu tenho problema na área da drogadição, se a minha dificuldade moral é a maledicência, a inveja, a raiva, qual é a minha dificuldade? Então, a partir do autoconhecimento e da identificação do problema, nós vamos começar a trabalhar nessa autocura. É uma autocura porque quem vai fazer o maior trabalho somos nós. Por que isso? Porque quem foi buscar a dificuldade fomos nós. Então, nada mais justo que nós sejamos os responsáveis por essa transformação. Então, nós identificamos o que temos de negativo e o que nós temos de problemas. Então, nós vamos ao passo seguinte, que é buscar Deus. Como que nós vamos buscar Deus? Na prece sincera e diária. Porque quando nós fazemos uma prece sincera, a espiritualidade amiga tem a oportunidade de chegar até nós e de nos influenciar para o bem. Eles nos ajudam a tomar as melhores decisões, tá bom? Então, prece diária. Segunda oportunidade que nós temos e o segundo passo para a busca de Deus é através da religiosidade. No nosso caso, nós vamos buscar a doutrina espírita, nós vamos buscar o centro espírita. Lá no centro espírita vai ter um trabalhador responsável pelo atendimento fraterno. E lá nós vamos conversar com essa pessoa. Nós não vamos ser julgados pelos nossos problemas, nós vamos ter o atendimento amoroso necessário e a orientação para a resolução das nossas problemáticas. Então, nós vamos no centro espírita assistir boas palestras, nós vamos fazer a nossa prece, fazer a conversa fraterna e assim nós já estamos trabalhando para a nossa autocura. Lembra? O trabalho é nosso. Então, se o trabalho é nosso, nada mais justo que nós buscarmos em nós a vontade sincera da mudança. Quando nós buscamos a mudança, só que não com muita vontade, as coisas não andam, né? É a mesma coisa que eu ter uma dor de garganta, uma inflamação na minha garganta, buscar o médico, ele me dá o remédio para tomar e eu não tomo. Ou tomo dia sim, dia eu não tomo, pulo 3, 4 doses, não vai me resolver. Inclusive vai piorar a minha situação. Com a modificação e a autocura é a mesma coisa. Nós precisamos ter essa vontade sincera. Nós precisamos estar dispostos a fazer as modificações necessárias. Então, nós buscamos Deus com a prece, com o centro espírita, com o auxílio do centro espírita e no nosso lar, fazendo o evangelho no lar. O evangelho no lar é a ferramenta que nós temos de proteger a nós e a toda a nossa família de influenciações negativas. Durante o evangelho no lar, os espíritos amigos fazem a asepsia, eles fazem a limpeza das paredes do nosso lar, da nossa carga mental. Então, é a maneira que nós temos de proteger aqueles que nós amamos, é com o evangelho no lar, tá bom? Então, nós já buscamos Deus, nós já entendemos, então, que a prece é a nossa aliada. Partindo disso, nós vamos buscar em nós as atitudes que nos ligam com esses espíritos menos felizes. Descobrir qual é o meu problema? Então, o que eu tenho que fazer? Modificar o meu hábito. Então, eu vou modificar tudo aquilo que eu vejo em mim que me prejudica. O que eu faço que não está tão legal? E para que isso aconteça, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que é o auto-perdão. Não adianta nós ficarmos, porque eu errei, porque eu erro, porque eu erro, porque eu erro. Porque aí nós entramos o quê? Numa auto-obsessão. Então, nós vamos olhar para dentro
e com sinceridade nos perdoar e buscar, a partir deste auto-perdão, a nossa melhora íntima. Nós vamos mudar os nossos hábitos, trocar os nossos pensamentos, nós vamos ler coisas positivas, nós vamos buscar programas de televisão positivos, nós vamos ler na internet conteúdos edificantes, nós vamos principalmente praticar o bem e a caridade. Nós vamos movimentar a nossa energia, que antes nós usávamos para bobagem ou para coisa nenhuma, para um fim útil e um fim produtivo. Nós vamos buscar dentro da nossa casa, na nossa comunidade, qual a maneira que nós temos de sermos úteis e de fazermos o trabalho no bem. Pessoal, é uma tarefa diária, é uma tarefa constante. A modificação do nosso pensamento, da nossa atitude, ela é diária, é hábito. E um hábito, ele se constrói diariamente. É que nem escovar os dentes. Todos os dias a gente escova os dentes e a gente já automático já escova o dente. Acorda, escova o dente. É a mesma coisa com a prece, é a mesma coisa com os nossos pensamentos e a mesma coisa com a nossa atitude positiva. Nós temos que lembrar que nós somos seres amparados pela espiritualidade e nós nunca estamos sozinhos. Então, quando vieram aqueles pensamentos negativos de que tu não vale nada, tu é uma pessoa que não tem propósito, é uma pessoa que era melhor que não estivesse ali, tu te lembra que sempre tem pessoas te amparando, te auxiliando e que tu nunca está sozinho. E o melhor remédio para a obsessão é a prevenção. Quando nós falamos em obsessão, nós temos que lembrar que nós buscamos isso. E se nós buscamos o negativo, nós conseguimos buscar o positivo também. São maneiras que nós conseguimos lidar com a obsessão simples. Porque com fascinação e com subjugação, a pessoa que está sendo influenciada, ela não vai perceber sozinha. Ela vai precisar de ajuda de terceiros. Então, para que não chegue lá, nós temos que nos conhecer. Então, a gente, na obsessão simples, a gente já saca o que está acontecendo, intensifica a nossa prece, segue os conselhos de Jesus, que é orai e vigiai. Então, nós estaremos sempre em prece, sempre buscando fazer o bem e, principalmente, mudando os nossos hábitos. Lembra que o Renato falou que muitos obsessores de hoje são amigos do passado no qual nós fizemos mal ou que se sentiram lesados por alguma coisa? Quando eles perceberem que nós estamos mudando, nós estamos nos esforçando para a nossa melhora íntima, eles vão nos dar um voto de confiança e vão, realmente, a Dani está buscando melhorar. Eu acho até que eu também vou buscar me melhorar. Porque o nosso papel aqui também é aprender com o nosso erro, com a nossa dificuldade. E aí nós estamos nos fortalecendo enquanto espíritos em busca do nosso progresso moral. Não vamos esquecer que estamos juntos. Temos uma espiritualidade amiga que nos auxilia diariamente. Só basta que nós façamos a nossa parte. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, corram para o evangelizador de vocês. Vai ter vídeo depois tirando mais dúvidas. Tá bom, galera? Obrigada, fico muito feliz pelo convite e beijo para vocês.